Brasil está vivendo novamente o tempo da pandemia e das igrejas evangélicas em relação a se tornarem ou não essenciais. Se tornando essenciais, elas podem continuar suas celebrações e realizar os seus cultos presenciais. No entanto, os cultos presenciais juntam pessoas. Nós temos igrejas pequenas, mas nós temos igrejas grandes que aglomeram bastante. Eu vou tentar hoje responder para a gente qual é de fato a função da igreja. O que é que a igreja, de fato, num momento como esse, que caminho tomar? Porque a decisão de uma igreja, num momento como esse, não pode ser baseada em outra coisa senão em Jesus. A gente não pode se basear no aspecto financeiro, apesar de que o nosso governo se baseou no aspecto econômico para conduzir a pandemia como está sendo conduzida. Mas a igreja não. A igreja precisa olhar para Jesus e Jesus nos dizer exatamente o que a gente precisa fazer. Por exemplo, a igreja não tem autoridade maior do que a ciência de dizer o que de fato é essa pandemia. Pandemia é uma crise sanitária, tem a ver com saúde pública. Então a gente precisa ouvir a medicina para dizer para a gente que de fato é esse problema. E o surgimento, por exemplo, de novas mutações do vírus que está causando muita preocupação na ala médica da saúde do país. O que entristece a mim particularmente é que um assunto tão sério e que se fosse algo muito comum e simples, nesse momento agora que a gente está aqui reunido, não teríamos perdido 270 mil brasileiros se fosse uma doença simples e fácil. Assistindo enviado por um amigo um vídeo de um doutor em microbiologia, ele dizendo que o Brasil já tem notificado cerca de 350 mil mortes. É porque as notificações vão acontecendo à medida que os resultados do exame para poder descrever que foi Covid saem. Então tem gente que morreu já há uns 15, 20 dias e ainda está se esperando o resultado do exame para se contabilizar ou não como Covid. Ele disse que a gente já deve estar na margem dos 350 mil pessoas. Então é um assunto sério. Eu quero de fato hoje não espiritualizar a pandemia, nem espiritualizar o vírus, mas compartilhar com a igreja o que é a igreja. E sendo assim, a gente diminuir um pouco a tensão de estar com o templo fechado, com o prédio fechado. E aí, quando o prédio fecha, obviamente, para aquelas igrejas que só têm atividade no prédio, aí realmente entra em crise. As igrejas que só têm atividade no prédio, com o prédio fechado, ela deixa de ser igreja.
no Evangelho de João, capítulo 2, tem um episódio bem interessante de Jesus. Estava em família na região ali de Caná, na Galileia, para um casamento, e em seguida Jesus subiu a Jerusalém. E Jesus, ao chegar em Jerusalém, próximo à Páscoa, João capítulo 2, verso 13, e estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. Ele fez um açoite de cordões lançou todos fora do templo. Espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas, disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Ele se referia ao templo de Jerusalém. E quando Jesus fala do templo de Jerusalém, falava do projeto do coração de Davi, que não foi concretizado por Davi, mas por seu filho Salomão, na primeira construção do templo. Nesse tempo, o povo de Deus tinha a presença de Deus a partir de um tabernáculo, que era uma estrutura de lona bem rudimentar, que foi utilizada por Abraão e pelos seus descendentes, num período em que eles atravessaram o deserto. E ali ia a Arca da Aliança e o lugar da presença de Deus acontecia. Versículo 17. Lembrem-se que João está escrevendo seu evangelho e tudo isso já tinha acontecido. Não era uma narrativa do que ele estava observando. Isso aqui acontece anos depois, quando ele começa a escrever. Notem o detalhe. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazerem isto? Ou para fazer isto? E aí Jesus responde: destruirei este templo e em 3 dias o reconstruirei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo. Tu vai dizer que vai levantar em 3 dias. Mas ele falava do seu corpo. E aí os discípulos fizeram essa ponte dessa palavra de Jesus quando ele ressuscitou no 3º dia. Eu quero trabalhar essa ideia de igreja com vocês a partir de uma linha de raciocínio. A linha de raciocínio de um teólogo que eu considero muito, de René Kivitz, quando ele escreve
no seu livro Quebrando Paradigmas, uma linha de raciocínio sobre a relação de Deus com o homem, como ela atravessa a história. E isso vai explicar muita coisa para nós hoje. Primeiro, na Bíblia você vê Deus se relacionando com o homem face a face no paraíso. O paraíso era o lugar da presença de Deus. E Deus todo fim de tarde vinha, como está escrito em Gênesis capítulo 2, todo fim de tarde Deus vinha até o homem, representado por Adão, e conversava com Adão, se relacionava com ele, compartilhava com ele tudo aquilo que ele pensou para o homem, que ele planejou para o homem, que ele projetou para a existência da humanidade. Toda vez que eu olho a Bíblia, para mim, eu divido ela em duas partes, que é o plano de Deus para a humanidade, que está registrado no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e o plano de redenção de Deus para recuperar essa humanidade a partir do capítulo 3, quando acontece o pecado, a queda. Você tem uma outra humanidade, mas o mesmo Deus. Você tem uma humanidade no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e do capítulo 3 até o final, você tem uma outra humanidade, porque tem o pecado dentro dela, mas você tem o mesmo Deus na história. E quem é esse Deus da história? Que pelo que aconteceu no jardim do Éden, você nota qual era a vontade de Deus para a gente. Quando Deus compartilha todo o projeto dele, cria o homem, diz assim: olha, eu criei tudo e criei vocês e coloquei vocês aqui no meio da história e não falta nada para vocês. Inclusive Deus não faltava para a humanidade. Deus sempre vinha. E essa carência espiritual da gente, por exemplo, ela não existia. Não existia morte, não existia fome, não existia violência, não existia nada desses elementos que a gente hoje assiste. Com a queda e o pecado, o mundo tornou um ambiente hostil para a humanidade, que a gente chama de caos, que é fruto da depravação humana, do que o homem faz com ele mesmo. E aí a gente tem um Deus que expulsa o homem do jardim do Éden, porque o homem não poderia continuar lá, que era o resultado da sua desobediência. Mas Deus não abandona o homem à sua sorte, a não ser que o homem não queira, que é a ideia que Paulo passa para a gente lá em Romanos capítulo 1. E aí no capítulo 2 de Gênesis, tem a segunda expressão de Deus para o homem, que é Deus indo até o homem na pessoa de Abraão, chama Abraão para uma missão, e Abraão vai até o deserto com Deus presente na Arca da Aliança, e a gente considera que Deus está no meio do povo, no tabernáculo, que é o lugar onde Abraão constrói ou monta na sua peregrinação pelo deserto, e é o lugar onde o sacerdote, seu irmão Arão, faz os pedidos de perdão a Deus pelo pecado do povo, nessa relação do lugar da presença de Deus. Lugar da presença de Deus. Mas note que o tabernáculo era um lugar da presença de Deus para o povo naquele tempo. No entanto, Deus aparecia para Moisés também no monte, como apareceu para Moisés numa sarça ardente fora do tabernáculo. Começa a notar que Deus, ele não está restrito
escolhido como lugar, mesmo que esse lugar, na história, era o lugar da presença de Deus para o povo. Mas você percebe, por exemplo, Deus aparecendo para Agar, quando Abraão entrega um pão e uma garrafa de água, e ela vai com Ismael para o deserto, para tentar a sorte. E chega um momento que Agar não tem mais força e nota Ismael com 12 anos de idade no meio do deserto, morrendo. E aí ela dá o último gole d'água ao filho e se afasta dele para não ver a morte, que o filho morreria primeiro. E aí quando ela se afasta, que fecha os olhos e abre, um anjo aparece para ela, e segundo os intérpretes da Bíblia Sagrada, esse anjo é Jesus aparecendo para Agar como uma intervenção divina, Deus aparecendo para uma pessoa que estava precisando dele, e não era dentro do tabernáculo, não era no lugar da presença de Deus, mas era um lugar que Deus se relacionava com a humanidade, com o seu povo, Israel, o povo que foi escolhido. Ao passar do tempo, Deus permite, consente que a vontade do povo seja acolhida quando permite que o povo escolha um rei, que é Saul, mas ele escolhe o rei dele, que é Davi. E Davi, quando assume, um certo dia, observa o tabernáculo, que já há anos tinha de história, e olha o palácio dele, e olha assim o palácio dele e diz: rapaz, eu moro melhor que Deus. E aí ele olha para o tabernáculo e diz: eu vou construir um templo, uma casa para Deus, porque eu moro num palácio desse Deus ali, no tabernáculo como aquele, e um projeto de construir um templo, um lugar, a casa de Deus, e tantos nomes que foi recebendo na história do povo de Israel. Segundo as Crônicas, capítulo 7, Salomão já tem concluído o projeto, gastou bastante, colocou tudo do melhor que existia na época, faz a oração para que aquele lugar seja o lugar, e Deus responde as seguintes palavras: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a minha terra. E aí ele diz que esse lugar vai ser chamado lugar de oração, e a minha presença vai estar aí, e Deus faz essa aliança. O tempo passa por muitas perdas quando Israel se torna exílio da Babilônia, por exemplo. Nabucodonosor saqueia praticamente todo o templo devido à riqueza que tinha lá. Em seguida, você tem toda a destruição do templo e a segunda reconstrução do templo, e essa ideia toda acontecendo, até que Jesus vem. E Jesus para a gente é Deus em toda a sua glória no meio dos homens. Com Jesus na terra, o templo passou a ser inutilizado. Porque se você acredita como eu que Jesus era Deus encarnado no meio da humanidade, a presença de Deus estava em Jesus, não no templo. Capítulo 10 de João, esse mesmo evangelista, versículo 30.
É aquele capítulo 10 das perguntas sobre o bom pastor, aquela história toda. No versículo 30, eu e meu pai somos um. Eu e meu pai somos um. O próprio Jesus afirmando que ele era Deus. Ele, Deus Pai, Deus Filho, que a gente acredita. Então, com Jesus na terra, o templo passou a ser um lugar, mas não mais um lugar da presença de Deus, porque a presença de Deus estava entre as pessoas. Era Jesus. Jesus era Deus no meio do povo. E o que é mais curioso era que Jesus passou mais tempo presente no meio daqueles que estavam fora do templo do que na presença daqueles que estavam dentro do templo. Jesus passou mais tempo na sala das casas das pessoas, nas estradas da Galileia, nas vilas dos leprosos, tendo contato com endemoniados, paralíticos, cegos, e às vezes que ele se encontrou com religiosos, foram quando os religiosos foram até ele para questionar todo o ensino dele. Mas Jesus ensinava nas sinagogas. Mas a maior parte do tempo do ensino de Jesus foi fora do templo, fora do lugar, fora do... sabe? Eu gosto desse termo que o Ed chama: Jesus é Deus em toda a sua glória, se revelando para o homem. Quando Jesus completa a sua missão, e Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenando eles a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus transfere para nós essa presença de Deus. E o negócio é tão especial, porque quando os discípulos pensaram em fazer alguma coisa, Jesus pediu para eles esperarem um pouco. Esperem aí, que vai descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, que é a terceira expressão de Deus nas Escrituras. Primeiro, Deus Pai Criador, se relacionando com Adão, descendo sobre o tabernáculo, se relacionando com Moisés, com o povo da história, o povo de Israel. Depois, o Deus no Cristo, encarnado, vivendo como nós, sem pecado, mas realizando todos os sinais claros de que não existia nada que superasse o seu poder. E na terceira fase da história da relação de Deus com o homem,
Jesus diz ao homem: espere em Jerusalém, que vão descer sobre vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai habitar em vocês. Que é a palavra de Pedro. No primeiro discurso, lá no capítulo 2 de Atos, depois que o Pentecoste acontece, esse Espírito é o da promessa para vocês, para o filho de vocês, para o neto de vocês, para todas as outras gerações, aquelas a quem Deus chamar. Deus agora não está mais no lugar. Deus agora está nas pessoas. E Paulo consegue chegar a esse entendimento quando ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. A igreja cristã, ela vive uma fase nova, diferente do povo de Israel. Primeiro, se a nossa igreja considerar o templo o lugar da presença de Deus, a gente está vivendo com base no judaísmo de Israel, não na teologia do Cristo. Ou seja, quem acredita que o templo é o lugar da presença de Deus, está vivendo debaixo do ensino dos judeus, não do Cristo. O Cristo é essa nova aliança, a aliança que existia com Israel, todas as alianças que foram relacionadas por Deus com Israel, com Adão, Abraão, Noé, Abraão e Davi, tinham se encerrado, porque todas elas se cumprem no Cristo, a última aliança entre Deus e os homens, o último momento da história em que Deus abraça a humanidade ainda na condição de pecadora, para redimir essa humanidade na pessoa de Jesus, no seu sangue derramado, para viver com Deus a última fase da história da humanidade, que é novamente voltar a se relacionar face a face com Deus no céu. A história da humanidade nas Escrituras começa na eternidade, com Deus se relacionando com o homem no jardim do Éden, e a última etapa é a mesma relação de Deus com o homem face a face no céu. Apocalipse 21. Eu vou ser o seu Deus, eu vou estar no meio de vocês. Mas hoje a igreja, ela não pode estar resumida a um lugar, mas ela precisa estar compreendida nas pessoas. Se o decreto fechar o templo, fecha o prédio, mas não fecha a igreja, porque a igreja não é um lugar, a igreja são as pessoas. Então a pergunta que a igreja deve fazer hoje para a pandemia não é se pode ou não abrir o templo, porque se a gente aglomera pessoas e a aglomeração aumenta o risco de contágio, não é que as pessoas vão pegar, porque eu estou há um ano nessa pandemia, vindo todo domingo para a igreja, com exceção do tempo que ficou fechado, e não adquiri ainda o Covid. Inclusive, muitos daqui, dos irmãos da igreja, todo sábado a gente ia para a comunidade, e muitos ainda também não pegaram
pegar essa doença. Mas o que é que os especialistas dizem? Que com o aumento do contágio, a probabilidade de você pegar é maior. Então evite aglomeração, exatamente para que não haja a multiplicação do vírus, para impedir que muita gente ao mesmo tempo procure o sistema de saúde, porque o sistema de saúde não vai aguentar. Então a pergunta da igreja não é científica, não pode ser científica, se ela pode ou não abrir, porque ela é essencial, porque é psicológico das pessoas. Eu estou cuidando das pessoas com a igreja fechada. Aquelas mais fortes, eu oro. Aquelas que estão demonstrando mais fragilidade, eu visito. Eu vou até elas, com todo o cuidado que deve se ter. A pergunta que a igreja deveria fazer não é se ela é essencial ou não, porque a igreja é essencial. Igreja é essencial. Mas a essencialidade, não sei se essa palavra existe, mas eu achei bonita agora, veio na minha mente. Se não existe, é o Espírito Santo criando uma nova palavra na gramática. Essa essencialidade da igreja não precisa ser provada ou comprovada por decreto estadual. A igreja é essencial, um governo dizendo a gente ou não. Mas a essencialidade da igreja está exatamente na preservação da vida e não a favor da morte. A igreja existe para pregar sobre vida, não sobre morte. Se o risco de morte está iminente, se a ciência está dizendo que até os jovens agora estão com probabilidade de ter uma fase grave da doença, fecha, evita aglomeração, mas não deixa de ser igreja, porque a igreja não é um lugar, a igreja são as pessoas. A pergunta que a gente tem que fazer não é se fecha ou não o tempo, e eu sei, e a nossa igreja enfrenta isso, a dificuldade de manter o lugar, de manter as despesas que a gente tem, através dos recursos que se levantam. Mas quem disse que os crentes em Jesus precisam estar vindo ao lugar para poder contribuir com a sua igreja? Elas não sabem que a igreja tem uma despesa, mas pastor, está fechado, vamos entregar o prédio. Entrega o prédio, quando voltar para poder se reunir, a gente vai para outro lugar, ou volta para cá. Mas é questão de consciência. Não só se contribui porque está vivo o tempo, se contribui porque a igreja está viva ainda, ela não parou. A pergunta que a gente tem que fazer para Jesus não é se a gente é essencial, não é se Jesus vai manter a estrutura, porque se a igreja é dele, a responsabilidade é dele, através de nós, de manter o que a gente conseguiu até hoje. E essa igreja aqui é uma prova disso, porque a gente está um ano enfrentando essa pandemia sem fôlego, sem oxigênio, como Manaus, e os balões de oxigênio vão chegando aos poucos, naquele momento que a gente não tem mais força dessa igreja. Mas a pergunta que a gente tem que fazer não é se abre ou não a igreja, mas onde Jesus quer a igreja agora, com o prédio fechado. Onde Jesus quer que a gente ponha em prática aquilo que a gente aprendeu nesses domingos todos de igreja aberta. Esses anos todos, a igreja aberta todo domingo, pregando esse evangelho. Então, para mim, agora é a hora de botar em prática tudo isso que a gente aprendeu esses anos todos de vida de crente. Fecha o prédio
E é uma doença desigual para os nossos idosos. É uma luta desumana, injusta. Colocar os idosos diante de uma luta dessa é injusto. E a igreja o que mais tem é idoso, minha gente. A igreja tem muito idoso. As nossas famílias temos os idosos. A gente está perdendo gente com 30 anos, com 40 anos. A pergunta que a gente tem que fazer é onde Jesus quer a igreja agora, com o prédio fechado. Essa é a pergunta mais inteligente que a gente tem que fazer. E esperar passar. E foi assim que aconteceu com o povo, com os discípulos. Quando a igreja começou a ser perseguida, irmãos, quando a igreja começou a ser perseguida, ela não podia se juntar, ela não podia aglomerar, porque o decreto era matar cristãos. Ou vocês não viram o apedrejamento de Estevão no capítulo 7 de Atos? O projeto era matar cristãos, então eles não podiam aglomerar para não dar vista aos romanos e aos judeus de prendê-los. Então a igreja não tinha tempo, a igreja não tinha lugar, a igreja estava em movimento. E se a gente ficar parado, realmente o bicho pega. Se a gente ficar em movimento como igreja viva, a gente está dizendo para Jesus que a gente acreditou nesse negócio que ele disse que estava com a gente todos os dias. E que não está com a gente só aqui dentro do prédio, apesar de que aqui é um lugar massa, aqui é massa, de adorar, de louvar. Segunda-feira eu estava com o Henrique, com o pastor Lorenaldo, com o Theo, também num lugar muito especial. Vendo as pessoas agradecer a Jesus por uma ação da igreja. A gente está no meio de uma campanha de cesta básica, o auxílio emergencial, ele não está mais chegando nas pessoas vulneráveis, então elas estão começando a ter fome. A gente já está atendendo famílias que tem gente entrando em depressão, com muita dificuldade, porque nunca pensou que ia viver uma experiência dessa. A igreja está onde? A igreja que eu estou vendo aqui no meu estado, estava domingo os líderes religiosos na frente do Palácio do Governo pedindo para abrir um prédio. E eu estou encontrando pessoas com fome. E o Jesus de Nazaré que me ensinou, disse que a quem tem fome a gente dá de comer. Não é se preocupar se o prédio da gente está aberto ou não. É pegar toda essa força que a gente tem, humana, financeira, e abraçar o país. Abraçar o país. E o prédio vai servir sim. O prédio pode servir até para ser hospital de campanha, para não ter que pagar milhões para construir uma tenda, uma estrutura. Aqui cabe 10 leitos aqui dentro. Aqui dentro desse prédio cabe 10 leitos de UTI aqui dentro. E a gente paga o aluguel do prédio e a gente vai cuidar de 10 pessoas. A prefeitura pode botar aqui as mesas, as camas de enfermaria e cuidar de gente aqui. E a gente dia de domingo se encontra em algum lugar ou virtualmente e a igreja está servindo. Se as igrejas da cidade fizessem isso, a estrutura física montada pela prefeitura, a gente estava servindo a Deus. Os nossos lugares servindo a Deus num momento que faz sentido, porque a gente está tudo obeso espiritual, de presença de Deus e de conhecimento de Deus. A gente agora precisa gastar essa
poderiam ser pontos de vacinação, as nossas igrejas, sem aglomerar com todos os cuidados. Pode ser tanta coisa. Pode ser bons dormitórios ou espaços de convivência para famílias que estão com pacientes nos hospitais e não têm onde comer, onde dormir. Nossas igrejas poderiam ser um espaço. Colocar umas camas aqui, preparar uma cozinha para fazer café, almoço e janta para essas famílias, cuidar do emocional delas, do espiritual delas, continuar mantendo a fé delas. A igreja, esse prédio aqui, ele serve para isso, não é só para ser igreja, porque a igreja não é esse prédio aqui. O lugar da presença de Deus agora está na igreja humana, viva, gente que crê em Jesus, que aceitou Jesus como Salvador e recebeu o dom do Espírito, recebeu a presença e que aguarda a sua volta. Essa é a igreja. A igreja que eu acredito que é a igreja que vai prevalecer nessa pandemia. Não é a igreja que tem um lugar, mas é a igreja que no meio da dificuldade continua servindo a Jesus. Como disse ano passado, final do ano, o que a gente viveu ano passado foi uma tempestade, e toda vez que uma tempestade vem, não existe esforço humano para lutar contra a tempestade. Não se luta contra a tempestade. Uma tempestade forte, ninguém vai para a chuva. A gente se protege e espera passar. E a gente se prepara para ela passar. E se agora está vindo, que é o que a gente está notando, uma tempestade muito maior do que a do ano passado, é a gente se unir de novo, colocar os pés sobre a rocha e esperar ela passar. Porque quando ela passar, como a gente está edificado na rocha que é Jesus, a gente vai continuar de pé. Mas se a gente quiser colocar os pés sobre a areia, quando a tempestade passar, só existirão os entulhos dessa igreja que não existiu. E as que ficaram de pé vão continuar existindo para aqueles que estavam em casas edificadas sobre a areia se guardarem. E eu creio que a SIGA é um projeto de Deus. E eu quero orar por você, por sua vida. Vai encerrar depois com mais uma canção aí com os meninos. E a gente tem uma hora aí que já está se findando. E dizer a vocês que eu continuo acreditando na igreja. Mas não na igreja que segue os costumes de Israel. Mas eu acredito na igreja do Cristo que derrubou o templo e edificou em 3 dias. E a gente está sendo desafiado por Deus para ir para a charnequinha. Não é que nossa comunidade não tenha necessidades, tem. Mas é para onde Deus está apontando o coração da gente. E a gente já foi lá,
resgatamos um projeto que a gente começou a desenvolver em Camelo em 2016, chamado Do Amor. A igreja não está mais realizando lá, eu trouxe para cá. É um projeto lindo. Um projeto a cara de Jesus mesmo, sabe? E Deus está me dando ideias tão especiais, coisa tão bonita para aqui, que eu estou impressionado. Eu queria que vocês orassem por esse projeto do Amor. É um projeto de adoção de famílias e comunidades. Não é só assistência livre. A gente está cuidando de uma família agora, há pelo menos uma semana, que esse projeto funciona assim. O assistencialismo é aquilo que é imediato, é o que é para agora. Então agora tu precisa de quê? De comer, que eu estou com fome. Então a gente está comigo. Mas depois de uma avaliação, a gente começa a atuar nas outras áreas para que essa pessoa não se torne refém da cesta básica. Porque ela está nesse estado exatamente porque ela viveu a vida toda, ou parte da vida, nessa expectativa de receber. Mas a gente sabe que a gente vive no meio de um sistema que é melhor você ir atrás do seu sustento e você garantir o seu sustento. Que essa é o que a palavra de Deus diz a gente: que o trabalhador é digno do seu salário, que do suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Então a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. E a gente está atrás de emprego para essa menina, é uma mãe solteira. A gente está atrás de um tratamento de saúde emocional, que ela não está bem. A gente está atrás de todas as necessidades que a gente pontuou dela. E eu creio que por toda essa força que a igreja tem, é mais rápido que a gente reerga uma família assim, do que se a gente só dá a cesta básica e no mês que vem levar outra cesta básica e no outro mês levar outra. O projeto da gente é um projeto que entende que existe a fome. A gente está programando um sopão aí lá em Charnequinha. Semana que vem vai distribuir umas cestas básicas. Eu queria que você ajudasse a gente na captação de alimento, ou de pessoas que têm uma condiçãozinha melhor. Pode doar uma cesta básica. Ah, mas eu não tenho não. Aí como eu fiz em casa, eu também nem sempre tenho. Como é que eu faço em casa? A minha casa se torna um ponto de coleta e eu saio pedindo aos vizinhos. Eu já consegui montar uma cesta básica sozinho na rua da minha casa. Eu peço a minha mãe, peço a minha irmã, peço a minhas vizinhas do lado, do outro lado, vai chegando 2 quilos de alimento, um garfo de óleo, 1 quilo de feijão, 1 quilo, um pacote de bolacha, e daqui a pouco tem uma cesta básica. Eu sozinho, sem ter dinheiro, eu consigo doar uma cesta básica pedindo aos amigos. Então, se cada um da gente aqui fizesse, por exemplo, uma tarefa dessa, a gente tinha umas 10 cestas básicas só aqui dentro entre a gente. Ah, mas é pouco, tem mais gente por fome. Tem muito mais. Mas aquilo que a gente sempre compartilhava com o Carol, que é a cabeça da gente aí dessa área social, aqui quando a gente ano passado fazia, quando a gente montava 10 ou 20 cestas básicas, a gente sabia que era pouco para o universo da fome que tem lá fora. Mas a gente agradecia a Deus porque a gente sabia que 20 famílias não iam passar fome naquela semana. 20. A gente não tinha garantia de que todo mundo não ia passar fome, mas a gente tinha certeza que 20 famílias não iam passar fome naquela semana, porque a igreja se moveu por aquelas 20 famílias. E se você multiplicar cada família por 4, que em média é família pobre, de 5 meninos para
Então você tem aí 20 vezes 4, 80 pessoas, de 80 a 100 pessoas sendo beneficiadas por uma ação de uma igreja pequena como a nossa. Imagine se cada igreja pudesse fazer isso também, se movimentar. A gente não tinha fome na cidade, sabe? Em uma cidade que metade dos evangélicos, metade da cidade é evangélica, deveria ter esse movimento de amor. Mas como a gente não é responsável pelos evangélicos, a gente é responsável pela igreja Cida, que a gente honre o nome de Jesus, que a gente honre esse nome que a gente diz que acredita, que se a gente não está podendo se reunir, que a gente continua nas quintas-feiras até o novo decreto. A gente vai estar aqui quinta-feira que vem de novo, seja edificado pela palavra, pelo tempo de adoração. Mas amanhã a gente vai estar lá na Charnequinha, dentro da comunidade de novo, sabe? E a gente, aqui é o nosso ponto de coleta, traz o alimento para cá, já chegou alguns aqui. A gente vai fazer quarta-feira uma distribuição de cesta básica lá. Então, se você estiver disponível também para ser voluntário, ou voluntário, tem mais panetone, né? Tem 90 panetones para ir buscar. E a gente está querendo, a nossa meta é 20 cesta básica, e já tem 20 e um irmão que está doando. Ele vai fazer também a distribuição com a gente. A gente colocou no coração de levar 20 à igreja, e aí vão ser 40 na quarta-feira para ser distribuída. E dia de sexta-feira vai ser o dia da sopa da gente lá. A gente ainda está vendo se faz quinzenalmente, para não ser uma coisa como a gente está começando. A gente não sabe como é que vai ser a intensidade da coisa, nem a necessidade também. Mas o ideal seria semanal, porque uma sopa dessa é 1-2 dias de alimento ali para aquela família, sabe? Com mais as cestas básicas que a gente leva, a gente garante aí metade do mês nutricionalmente para essas famílias. A gente conta com vocês. Esse movimento de amor ele aconteça na cidade da gente. Amém? Vamos orar. Ó Pai, a gente está aqui para te ouvir, para se renovar espiritualmente, emocionalmente, renovar nossas forças. A gente está com medo, a gente está com incertezas, com dúvida, com tanta coisa sobre isso, não só na questão da saúde, mas no nosso futuro, no futuro da gente como país, como cidadãos. Desemprego grande, escassez de recursos para todo mundo. Mas a gente é uma igreja do Senhor, uma igreja que não se envergonha do Evangelho, uma igreja que está aqui, mesmo que pequena e sozinha, com esse discurso, mas a gente acredita que o Evangelho é sobre vida e não sobre morte. Essa igreja não dá as mãos a nenhum projeto de morte, só de vida. Move o coração da gente para onde o Senhor está apontando a igreja e nos dá a oportunidade de se encontrar aqui, que a gente gosta. Mas se não for possível, que a gente se encontre em lindas e belas ações de amor que glorificam o Senhor na terra. Tua palavra diz que somos luz do mundo, e assim como luz deve brilhar diante dos homens a nossa vida, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor nos céus. Essa é a certeza que a gente tem,
que a gente possa se encontrar mais vezes para suprir as nossas necessidades de gente, porque nós somos um povo de Deus. Que o Senhor nos ajude como igreja a manter esse lugar, e se não for a tua vontade de continuar aqui, que o Senhor nos coloque em um outro lugar, mas nos ajude, nos dê recursos, nos dê gente generosa para ajudar a gente aqui. Assim como o Senhor tem sustentado a gente há quase 2 anos aqui, continua ajudando a gente, Senhor. Continua ajudando a gente em nome de Jesus. Domingo no YouTube, às 18 horas, mais uma vez, vai estar sendo transmitida a nossa